Chega junto que eu vou lançar a braba. Carlos Alcaraz terá reunião decisiva para fechar ou não com o Flamengo na próxima sexta-feira. Informação exclusiva aqui do canal. Diretoria negocia com Alexandro para ocupar a lateral esquerda, com a impossibilidade de Matias Vinha. Mas a situação é complicada e vou explicar para você. Carrasco do Bolívar, técnico do Bulu San Antônio, Thiago Leitão, dá o papo para o rubro-negro obter a classificação. E técnico Tite define equipe no treinamento desta manhã no Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro, para o confronto decisivo de amanhã pelas oitavas da Libertadores. Te preparem, a partir de agora, é tudo nosso. Já chega largando o like, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, o botãozinho está aqui abaixo e não esqueça de acionar as notificações para o YouTube no seu smartphone, porque todos os dias tem vídeos novos com as principais informações e notícias mais quentes do Mengão, falando novamente aqui de Santa Cruz e La Sierra, agradecendo ao Michel Mancidia e sua família que concederam aqui esse espaço, esse terraço com essa vista maravilhosa. Rapaz, está ventando uma barbaridade aqui em Santa Cruz e fazendo também um calor muito intenso. E é com este clima que o Flamengo vai chegar mais tarde, no início da noite, aqui à cidade onde ficará concentrado para a partida de amanhã. O Flamengo que às 8h30 da noite, hora local da Bolívia, 9h30 da noite, horário de Brasília, encara o Bolívar, partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Por ter vencido por 2-0, o Flamengo pode até perder por um gol de diferença para obter a classificação, mas tem como principal adversário, além do próprio Bolívar, que é uma equipe muito bem encaixada, muito bem treinada e uma equipe de qualidade, a altitude de 3.634 metros do estádio Hernando Siles, da capital boliviana. No entanto, um carrasco do Bolívar, que já está 3 partidas seguidas, sem perder, 2 delas inclusive, na altitude de La Paz, deu o papo pro Flamengo. Vou até trazer aqui a declaração dele, que é o Thiago Leitão, ele que é ex-jogador e técnico brasileiro que atua já há bastante tempo aqui na Bolívia, E o Thiago Leitão, após o empate em 0-0 que aconteceu na última segunda-feira em La Paz, ele falou o seguinte, ele deu a seguinte declaração, Quem diz que existe antifutebol não sabe de futebol. Tivemos mais de 4 oportunidades de gol, também não conseguimos marcar como o Bolívar. Tivemos que jogar de forma inteligente, mas nunca desistimos, procurando o gol ou não. A culpa é minha que um time investiu milhões e não consegue encontrar a fórmula para marcar nenhum gol contra nós. Tirou onda, hein? Vim fazer o meu trabalho e ganhar pontos em La Paz, algo que muitos times não conseguiram. E dar alfineto? Filhão. E ele prosseguiu. Ensinamos o Flamengo a vir jogar aqui. Fizemos o nosso trabalho e a paternidade continua. Meu irmão, o maluco é brabo. Fato é que o San Antônio Bulu é aquela mesma equipe que no início do ano eliminou o Bolívar numa apertura. Tirou a equipe boliviana, favorita à conquista do título do campeonato nacional. Já na fase mata-mata, nas quartas de final, o San Antônio venceu em casa, lembrando que eles não jogam na altitude não, tá? A cidade de Bulu fica a 240 metros acima do nível do mar, inclusive a altitude mais baixa do que aqui, em Santa Cruz de La Sierra, que são 400 metros. Venceram por 1-0 o Bolívar e na volta empataram em 1-1 na capital boliviana e despacharam o Bolívar do campeonato. E agora empate em 0-0. Eu não vi a partida, logicamente, mas pelos relatos da imprensa local, foi um verdadeiro massacre do Bolívar, Apesar aí de ter tirado onda, Mas não passou nem sinal de Wi-Fi, Teve negócio de 3 bolas na trave, o goleiro do San Antônio foi o nome do jogo, o cara fechou o gol, Os caras puseram 2 ônibus na frente da meta, mas tá aí, obtiveram um resultado. Pontuaram fora de casa. O Bulu que é 12º colocado em 16 clubes que disputam o campeonato boliviano, mas o Bolívar não tira farofa com eles não. Com o Bolívar não tem brincadeira com o San Antônio Bulu. Então, o Flamengo tá aí, Se quiser aprender como segurar o ímpeto do Bolívar, que com certeza vai com tudo para cima do rubro-negro, é só assistir aí, portanto, o VT da partida da última segunda-feira. Eu acredito, logicamente, que a diretoria do Flamengo, a comissão técnica, tenha acompanhado
a partida até para obter informações a respeito do adversário. E outra coisa, hein? Eles não pouparam ninguém para a partida dessa quinta não, hein? Jogaram com um time completo, tá? Força máxima e não conseguiram ultrapassar, né? O Flamengo com 0-0, imagina, para voltar para o Rio de Janeiro lambendo os beiços, né? Mas quero saber a sua opinião, deixe abaixo o seu comentário. E antes de partir para o próximo assunto, lembrar a você o que é portabilidade de energia, né? Você pode escolher de onde vem a energia que você consome e quanto você quer pagar por ela. As grandes distribuidoras não querem que você saiba desse segredo, porque elas compram energia mais barato das produtoras para vender mais caro para você, mas você pode comprar direto de quem produz. É o caso da Green Energy, que produz energia solar. Você não precisa instalar nada na sua casa e pode ter uma economia de até 15% na sua conta de luz. Imagina! Então não perca tempo, entre em contato através do DDD 21 972 996633 ou então no comentário fixado aqui no vídeo. iGreen Energy, energia solar para todos. E aqui parabenizando Felipe Luiz, que hoje vai realizar sua última partida antes do Mundial de Clubes Sub-20, que acontece no próximo sábado, se Deus quiser. Estaremos lá no Maracanã para transmitir mais um título inédito para a nação rubro-negra, com o estádio lotado, a nação que com certeza vai abraçar a garotada do Mengão, que encara o Olympiacos, que chega, inclusive, nesta quarta-feira ao Rio de Janeiro, onde ficará concentrado para a partida o clube que conquistou o título europeu da categoria. O Flamengo ainda tem um compromisso pelo Brasileirão, é a última rodada do Brasileirão Sub-20, Flamengo brigando pela liderança, hein? Brigando pela primeira colocação no fechamento da primeira fase. O Flamengo está um ponto atrás do Palmeiras. Se eu não me engano, o Flamengo tem 37 pontos contra 38 do Clube Paulista, que vai receber o Cruzeiro. Em caso, o Cruzeiro já está classificado, é sexto colocado. Mas vai que a raposa apronta, né? Um tropeço do Palmeiras, uma derrota ou um empate combinada, a vitória do Flamengo sobre o Internacional, que não tem mais pretensões no campeonato, já está eliminado. O Flamengo, portanto, termina na primeira colocação. E é muito importante, porque no emparceramento das quartas de final, na fórmula de mata-mata do Brasileirão Sub-20, primeiro colocado pega o oitavo, segundo pega o sétimo e assim por diante. Então, vamos com tudo, sem contar a questão anímica, né? Imagina, dias antes da disputa de um título importantíssimo, o título mais importante da história da base do Flamengo, Felipe Luiz, que vem fazendo uma campanha absurda no Brasileirão, são ao todo 12 vitórias em 18 partidas, né? De cada 3 jogos o Flamengo ganhou 2 no Brasileirão. Conquistar a liderança. Vai encher de moral, vai encher de confiança a garotada. E vamos com tudo, né? Mas quero saber a sua opinião a respeito. Deixe abaixo o seu comentário. Você esqueceu, né? Esqueceu que eu sei. Esqueceu de deixar o seu like, de se inscrever. Inscreva-se, não paga nada. E deixe o seu like, porque ele é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E agora falando sobre a situação do time do Flamengo. Até porque o técnico Tite, nesta quarta-feira, agora pela manhã, comanda o treinamento a pronto no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, para a partida de amanhã. Logo depois, os jogadores almoçam, seguem para o aeroporto. Às 4 da tarde acontece o embarque no Galeão, a chegada prevista aqui em Santa Cruz de la Sierra, no aeroporto de Birubiru, por volta das 6h30 da noite, né? 7h30 da noite, horário de Brasília. Aqui é 1 hora a menos no fuso horário. Lembrando que o treinador tem ao todo 6 desfalques para a partida, já que Everton, Cebolinha e Matias Vinha estão fora até o ano que vem. Ainda tem a situação envolvendo os atacantes Pedro e Gabriel Barbosa com lesões musculares e só voltam a atuar em setembro. A Arrascaeta também teve constatado uma lesão no adutor da coxa esquerda. O jogador também está de molho e deve demorar aí uns 20 dias para poder voltar a ficar à disposição, além de Alan, que com traços falcêmicos, né, uma característica de anemia, o jogador é desaconselhado a atuar na altitude e com isso não será relacionado para esta partida. O treinador, portanto, vai montar a equipe com as voltas do De La Cruz, que treinou normalmente ontem e hoje, mais uma vez, participando sem nenhum problema do treinamento. É uma excelente notícia a volta do De La Cruz. De La Cruz é metade do time, né? Vamos combinar. E Luiz Araújo, que chegou a ser cortado por mal-estar antes do vexame para o Botafogo pelo Brasileirão, também tem treinado normalmente e deve ser confirmada. A provável equipe do Flamengo para o compromisso de amanhã: Agostinho Rossi no gol, Varela na lateral direita, a zaga diária com Fabrício Bruno e Léo Pereira e Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio-campo, Eric Pulgar, De La Cruz e Gerson, Luiz Araújo
Carlinhos e Bruno Henrique. Este é o time do Flamengo a ser confirmado nesta partida. E você, o que acha desta formação? É o melhor time do Flamengo para encarar o Bolívar? Deixe abaixo o seu comentário. E agora vamos falar do mercado da bola. Ontem, após o sorteio que definiu o Bahia como adversário do Mengão nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo vai fazer o primeiro jogo fora de casa em Salvador. Alô, Bahia! E aguarde, hein? Se Deus quiser, estaremos aí. E a partida de volta acontece em setembro no Maracanã. O Mengão vai decidir em casa a vaga para a semifinal para encarar Corinthians ou Juventude, que estão na outra partida, no outro confronto desta mesma chave. E o time do Flamengo, que alheio a tudo isso, está também no mercado da bola de maneira desesperada, né? Na reta final da janela que abriu lá no dia 10 do mês passado, né? E o Flamengo só coçou o bolso para contratar agora. Michael deve ser anunciado até o fim da semana, mas o Flamengo tem outras frentes, como, por exemplo, tentar suprir a ausência de Matias Vinha, que passou por cirurgia para a reconstituição do ligamento do joelho, além de uma fratura na tíbia, e só volta no ano que vem. E Marcos Braz, vice-presidente de futebol, confirmou que o Flamengo tentou a contratação de Alexandro. Houve uma conversa, uma consulta ao staff do jogador, que está livre no mercado desde 1º de julho, quando ele encerrou o seu contrato com a Juventus de Turim, ele que se encontra em Portugal, aprimorando a forma física de maneira particular, né, por conta própria, e aguardando propostas. Ele já recebeu algumas sondagens, inclusive, do futebol da Europa, no entanto, não descarta retornar ao futebol brasileiro. A princípio, daria prioridade a jogar no São Paulo. No entanto, o Flamengo procurou saber quais seriam as exigências do atleta para acertar o retorno, portanto, ao Brasil. A informação que a gente pôde obter, né, as nossas apurações, são de que o Alexandro, embora ele não descarte voltar a jogar no Brasil, o jogador está com 33 anos de idade, no entanto, ele quer um contrato de no mínimo 2 anos com uma cláusula atrelando a possibilidade de renovação automática por mais uma temporada, ou seja, 3 anos de contrato. E também deseja não abrir mão do padrão salarial que ele tem hoje na Europa. Ele que recebia algo em torno de R$1.400.000 atuando na Juve, né? Obviamente que ele teria que baixar bastante o padrão salarial dele para poder se adequar à realidade do futebol brasileiro. Por esse motivo, por exemplo, o São Paulo nem formalizou proposta ainda pelo atleta, que segue, portanto, ele é jogador livre, ou seja, não depende da janela de transferências internacionais. O Flamengo poderia contratá-lo a qualquer tempo. O Flamengo que vê no Alexandro uma boa oportunidade para não precisar gastar dinheiro. Ele está livre no mercado, ou seja, não tem o Flamengo que pagar um valor de multa rescisória, e a intenção do Flamengo é realmente não desembolsar uma quantia elevada, até porque esse jogador viria para suprir uma ausência transitória, já que, a princípio, Matias Vinha volta a partir do ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, a atuar, né? Mas tem a questão salarial e, com certeza, as luvas também que o atleta vai pedir e que serão de um valor bastante elevado. Mas e você? Acredita que o Flamengo deveria investir na contratação do Alexandro? Deixe abaixo o seu comentário. E informação exclusiva na apuração de Bruno Lemos, colaborador aqui do canal. Com relação ao argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos de idade, haverá uma reunião depois de amanhã, na sexta-feira. E essa reunião será decisiva, envolvendo o staff do atleta e os donos do Southampton, clube que tem contrato com o jogador. Existem 2 propostas na mesa do clube inglês. Uma do Flamengo, de aquisição do jogador em definitivo de seus direitos econômicos por 18 milhões de euros, e outra da Lazio, da Itália, uma proposta de empréstimo com obrigação de compra, segundo metas desportivas a serem alcançadas pelo jogador no clube italiano. Ele que na última jornada, ele que na última temporada esteve emprestado à Juventus, inclusive com números interessantes, foram 18 partidas com 4 gols e também 4 assistências, né? E, portanto, não está descartada essa possibilidade. A informação que a gente pôde obter é de que dificilmente Alcaraz vai permanecer no Southampton. O clube pretende negociá-lo e vai depender, portanto, a prioridade do Southampton é a negociação em definitivo. Por isso, a proposta do Flamengo, embora seja um valor inferior àquilo de que os ingleses gostariam, agrada mais, até porque já supre e até ultrapassa o investimento que foi feito pelo Southampton para contratar o Alcaraz.
ao Racing de Avejaneda, que foi de 14 milhões de euros no início do ano passado. No entanto, a decisão vai caber ao jogador. E, embora a imprensa europeia tenha destacado que a prioridade dele seria permanecer na Europa, ou seja, o que daria vantagem nesta briga, nessa queda de braço a Lazio, no entanto, o staff do atleta descartou esta oportunidade, não existe qualquer prioridade, eles vão analisar o melhor projeto de carreira para o atleta. Se for melhor para o jogador, por exemplo, vir para o Brasil para jogar pelo Flamengo, eles vão decidir, portanto, pelo retorno do atleta ao futebol sul-americano. Mas, lógico, vamos ver o que é bom para o jogador. Por exemplo, ele teria maiores possibilidades de ser aproveitado no Flamengo, ou seja, de ser titular no Flamengo ou na Lazio. Isso vai pesar. E vai pesar muito na decisão do atleta. No entanto, o Flamengo já efetuou a proposta, o jogador já sabe também das condições do Flamengo para contratá-lo e agora vai depender dessa reunião. Essa reunião será, portanto, na sexta-feira decisiva pela vinda ou não de Carlos Alcaraz, jogador de meio campo, para reforçar o rubro-negro. E você, o que acha? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande o zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes de deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, à espera do Flamengo. Este é o Mengão.